Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Maria Paula Bandeira, que é médica endocrinologista pediátrica. Maria Paula ela tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco, com foco em obesidade infantil. É preceptora da endocrinologia pediátrica no Hospital Agamenon Magalhães. E a ideia com você hoje aqui, Maria, é discutir a respeito da puberdade precoce. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. É uma honra participar aqui com vocês desse tema tão relevante aí nos dias de hoje. Ótimo. Bom, se for definir em poucas palavras, né, a puberdade precoce seria o momento em que as meninas se transformam em mulheres e que os meninos se transformam em homens, né? Então, essas mudanças, elas envolvem uma longa discussão, então não vou entrar aqui muito na discussão de todas as alterações que acontecem durante a puberdade, isso aí é um tema aí para uma outra discussão, né? E sim focar na questão da puberdade precoce, quer dizer, quais são os efeitos de desenvolver uma puberdade precoce, o que, que pode ser feito, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com você, né, é, quando que uma, quando que os pais ou quando que o pediatra precisa desconfiar de uma puberdade precoce? Bom, a definição é essa, né? Então, o primeiro sinal da puberdade em meninas abaixo dos 8 anos de idade. E qual é esse primeiro sinal? É o surgimento do broto mamário, é a telarca. E em meninos, o aumento do volume testicular antes dos 9 anos de idade. Esse é mais difícil, porque dificilmente alguém vai saber avaliar o volume testicular. Nós, endocrinologistas, temos um aparelhinho chamado orquidômetro, que a gente compara o volume testicular. Então, às vezes, nem o menino nem a mãe consegue saber o que aconteceu. A menina, todo mundo vê o brotinho mamário ali, né? E aí consegue procurar de uma forma mais precoce. Geralmente, graças a Deus, é mais comum em meninas. Então, de maneira geral, eu acredito que não seja uma questão para se preocupar, não. É ficar atento e saber quais são os sinais possíveis. Então, é o surgimento desses sinais ou o surgimento de pelos, que pode acontecer mesmo sem ser puberdade precoce, mas de forma geral está associado. Está crescendo muito rápido, muito diferente dos coleguinhas, está alto demais, trocando muito de sapato, de roupa, numa idade muito precoce, vale sempre uma avaliação. E o que é que eu gosto de chamar sempre a atenção? Como é uma questão, essa questão de hormônio da parte endócrina, o pediatra geral não tem tanta vivência, muitas vezes nem ele encaminha a tempo. E nós temos sempre essa urgência de, se houver indicação, tratar o mais rápido possível para não ter consequência no futuro. Então, se os pais estão ansiosos, mesmo que não haja essa indicação, procure um profissional para ter certeza de que está tudo bem com o especialista. Ótimo. E, bom, por que que ela acontece? Por que que acontece a puberdade precoce? Essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber. Então, fatores que podem influenciar o início da puberdade: nutricional, genética, história familiar. Então, geralmente, uma mãe e um pai que começou a puberdade mais tarde ou mais cedo, a grande chance da criança, do filho ou da filha evoluir da mesma forma. Causas metabólicas como obesidade, prematuridade, uso de disruptores endócrinos. Então, óleo essencial, fitalato, pesticida, um mundo de coisas. Mas, de forma geral, quando a gente não acha, e normalmente a gente não acha, a gente diz que é idiopático. 95% dos casos de puberdade precoce são idiopáticos. Nós não achamos a causa. É 8%, 8 vezes mais comum em meninas do que em meninos. E esses outros 5% aí tem outras causas. Então, pode ser tumores, tanto no cérebro quanto nas gônadas, algumas síndromes, trauma, radioterapia, quimioterapia, e aí outras causas mais raras. Ótimo. Bom, e aí acho que é importante. Você estava falando é diferente meninos e meninas, isso. Sim, com certeza. É muito mais comum em meninas. 8 vezes mais comum em meninas. Em meninas, quando existe, a gente já tem que pensar numa causa patológica e já investiga de uma forma mais cuidadosa, porque é muito mais raro. Ah, tá. A puberdade precoce ela é mais comum em meninas do que em meninos, só que nos Isso, meninos você tem normalmente outras causas associadas. Então seria basicamente isso. isso, Tá. isso, exatamente. Ótimo. E acho que aí é importante isso que você falou, porque a-
grande maioria das vezes é esse processo que é fisiológico, né? A gente não acha nenhuma causa para isso e é o tempo da criança que é um pouco mais acelerado, vamos dizer. Do mesmo jeito que tem uma criança, uma pessoa que é adulta pode ter a média é chegar entre 1,50 m e 1,90 m, mas vai ter aquele de 2,10 m, a puberdade é a mesma coisa. Tem uma idade média, mas tem as pessoas que fogem disso e não é por isso que tem algum problema, né? Agora, existem Isso, os casos exatamente. onde existem problemas, existem os casos onde ela tem uma causa por trás, né? E aí é o erro de eventualmente você chegar e falar, não, isso daí é normal, isso daí é uma questão fisiológica, é o tempo dela. É, existem fatores que você vai desconfiar de que tem alguma coisa por trás, ou que tipo de exames que você vai solicitar uma vez que chega uma pessoa com essa queixa, a puberdade precoce no consultório? Bom, então vamos lá. Primeiro é aquilo que a gente já comentou, definir se realmente existe a puberdade, porque pode, por exemplo, acontecer uma telarca precoce isolada, que é o surgimento de mamas antes dos 8 anos, mas não definida por puberdade, ou seja, não temos níveis púberes hormonais. Então a gente vai, diante de uma queixa, primeira coisa, avaliação do exame físico, avaliar cuidadosamente como é que está esse desenvolvimento da mama, pelos pubianos, volume testicular, avaliar idealmente a velocidade de crescimento, que é quanto a criança cresce no período de tempo, e muitas vezes a gente não consegue, porque a gente precisa ter duas medidas para conseguir essa velocidade de crescimento. E aí a gente parte para exames. LH, que é o hormônio luteinizante, que é ele que define a puberdade, se iniciou ou não, se o eixo hipotálamo e hipófise gonada está ativo. Aí a gente pode lançar a mão do estradiol e da testosterona, menina e menino. E pode pedir outros exames também. Então, raio-x de mãos e punhos para ver a idade do osso, que pode estar avançada num caso de puberdade precoce. E para investigar causas, então, principalmente em meninos, a gente pode lançar mão de outros exames mais específicos. Então, ressonância de célula túrcica, para avaliar se tem presença de tumoração, que ativou esse eixo um pouquinho mais cedo. Ultrassom pélvica para ver tamanho e volume uterino e ovariano. Ultrassom testicular para avaliar se tem algum tumor nesse testículo, alguma alteração. Então, a gente tem toda uma gama de exames, mas que existem as fases de solicitar. Então, primeiro a gente começa com o exame físico, LH e raio-x, que são mais simples, e depois a gente evolui para esses outros exames mais complexos, se houver indicação. Ótimo. E por que que a gente tem que se preocupar com a puberdade precoce? Quer dizer, quais são as possíveis consequências que ela pode ter para a criança? Bom, eu costumo dizer que são duas principais. A primeira é psicológica, que é a grande maioria, e o psicológico da mãe, principalmente. Eu brinco, claro que a gente tem que acolher, mas eu brinco que esse psicológico é um motivo para a gente bloquear, então não precisa ficar achando que é uma coisa de outro mundo, porque é, e principalmente da criança, que a gente sabe que criança que evolui um pouco mais cedo tem maiores chances até de sofrer abuso, de não saber lidar, de ter ansiedade, depressão. Então, é um motivo para a gente bloquear. E o segundo, e mais comum, é a baixa estatura. O que é que acontece? O estradiol vai lá nas placas de crescimento e faz a placa de crescimento, que era cartilagem, virar osso. E aí diminui o espaço para crescer. A criança cresce antes do tempo, então, antes de começar a puberdade das outras crianças, digamos, com 6, 7 anos, ela está grandona, acha que vai ficar alta. Cresce por menos tempo e fica baixinha no final. Então, existe a expectativa dessas crianças que vai ficar alta, de repente, lá no final do crescimento, ela ficou mais baixa. Porque cresceu menos, cresceu antes e parou de crescer antes. Então, é para isso que a gente bloqueia esse estímulo do estradiol, para ver se dá mais tempo de ter espaço para essa cartilagem, para a criança crescer e ganhar centímetros. É o principal motivo da gente tratar. Mas é importante a gente saber que quanto mais cedo o tratamento, melhor a resposta. Criança que a gente começa o tratamento com 8, 9, 10 anos, a chance de resposta em relação à estatura é baixa. Então, aí vai mais para o psicológico. Ótimo. Bom, acho que essa parte psicológica é muito importante, de fato, né? Quer dizer, muitas vezes são crianças que nunca tiveram tempo ou momento para discutir, às vezes, com a família ou na escola sobre o que é a puberdade, sobre o que é uma menstruação, sobre outros aspectos aí relacionados à puberdade, né?
Agora, e do ponto de vista físico, a gente sabe que tem muitas lesões, muitas doenças que estão associadas a questões hormonais, isso na idade adulta, né? Vamos falar em osteoporose, câncer de mama, câncer de testículo. Existe alguma relação entre essas doenças ou outras doenças com a puberdade precoce? De maneira geral, os estudos não mostram essa relação, não. Aí seria talvez um fator de risco, mas os estudos não são muito robustos em relação a isso. Se você pensar que a pessoa vai ser exposta ao hormônio por mais tempo, então em casos de tumores no futuro que tem dessa dependência hormonal, talvez sim um fator de risco, mas que o tratamento não vai bloquear, diminuir esse risco futuro. Então, a princípio, essa correlação não é muito bem definida, não. Seria mais por esses dois motivos o tratamento, não como, por exemplo, uma prevenção de doenças futuras. Pode, quer dizer, a questão da altura final que tende a ser reduzida e os Isso. aspectos psicológicos. Agora, esses aspectos psicológicos, eles podem ser mais ou menos impactantes a depender da criança, a depender da família, né? Claro que o Sim, com certeza. entendimento disso faz uma diferença, mas tem crianças que podem estar bem com aquilo, né? Uhum. Assim, nesses casos, precisa tratar? Quer dizer, quando é que você olha e fala, não, olha, tá precoce, mas segue em frente? Nem sempre. Então, não é obrigatório tratar uma puberdade precoce. No caso de uma puberdade precoce idiopática. Se é uma puberdade precoce que tem causa, a gente tenta tratar a causa, descobrir e tratar. Se é idiopática e não está levando a perda estatural, a criança não tem ansiedades, nem a mãe em termos de social e psicológico, não precisa tratar. Acompanhar e ir avaliando essa evolução ao longo dos anos e da evolução puberal. Ótimo. Bom, em relação ao tratamento, a gente obviamente tem que ter um suporte psicológico, né, por conta de tudo isso que você falou. As principais consequências estão ligadas à parte psicológica, emocional da criança, da família, né? E tem o bloqueio da puberdade. O que é o bloqueio da puberdade? Como é que isso é feito? Ele é feito com uma medicação que nós chamamos análogo do GNRH, uma medicação que atua a nível hipofisário, causando supressão da secreção de gonadotrofinas, reduzindo o número de receptores do GNRH. Então, ele é um análogo que vai provocar uma down regulation. Então, vai diminuir a quantidade de receptores desse hormônio e os hormônios vão estar bloqueando esses receptores. Então, o hormônio circulante que está lá, o estradiol, a testosterona, não vão conseguir se ligar ao receptor para fazer sua ação. E aí, por isso que a gente consegue esse bloqueio. A princípio, como ele é um análogo e se liga ao receptor, ele pode causar um leve estímulo. Então, nos primeiros meses de tratamento, no primeiro e no segundo, se é uma paciente que está numa puberdade mais avançada, ela pode ter até um pouquinho de sangramento, mas depois consegue bloquear e aí não acontece mais a evolução da puberdade. Olha, então, quer dizer, você continua produzindo os hormônios hipotalâmicos, continua produzindo a testosterona ou o estradiol, mas esses hormônios eles vão ter menos efeitos no corpo, seria isso? Sim, a princípio sim, mas com o tempo, como eles não estão sendo úteis, eles vão também caindo os níveis dele. Nós não usamos estradiol e testosterona para acompanhamento, mas naturalmente eles vão diminuir com o tempo de bloqueio. Ótimo. E quando é que a gente pode iniciar e quando que a gente deve iniciar o uso dos bloqueadores? Então, a gente não tem um limite, não. Se é uma puberdade bem precoce, uma menina com menos de 5 anos, pode iniciar, e nesse caso, o benefício em relação à perda estatural vai ser bom, porque nós estamos iniciando bem cedo. Quanto mais tarde iniciar, menor o benefício em relação à estatura, se esse for o motivo. Mas não existe um limite, não. Quanto mais cedo, melhor. E quanto mais tarde, pode ter consequências negativas. Então, um efeito colateral não desejado muito comum é a diminuição da velocidade de crescimento. Bloqueia tanto que essa velocidade de crescimento começa a ser reduzida. E é aí que a gente não quer.
Então, por isso que precisa de um acompanhamento regular, a cada 3 a 4 meses, dosando LH e avaliando velocidade do crescimento. Velocidade do crescimento começou a diminuir e já está na hora da gente suspender. Geralmente, isso acontece entre 11 e 12 anos ali de idade, que é quando a criança também já não quer mais. Os amiguinhos já estão, os pares na escola já estão desenvolvendo, já estão falando sobre isso, já não quer levar mais injeção. Então, em média, é esse momento que nós suspendemos. Mas quando existe realmente uma previsão de perda estatural importante e não queremos suspender a medicação, a gente pode até associar o GH para tentar recuperar essa velocidade de crescimento sem parar o tratamento do bloqueio. Ótimo. Como é que ele é feito, esse bloqueio? É os análogos do GNRH, né? Agora é o que? É comprimido, é injeção? Com que frequência que você faz isso? Só temos injeção, né? Eu sou a doutora do mal, que os pacientes saem chorando da minha sala. Mas, pelo menos esse é uma vez por mês. Tá. Uma vez por mês, só que é intramuscular. Então, é uma injeção que dói, volumezinho grande. E aí temos também os de 3 meses, trimestral, e tem o de 6 meses, semestral. O mensal é o mais antigo, mais comum, mais barato que tem no SUS. Aí tem o trimestral e o semestral que vão ficando mais caros, tanto trimestral quanto semestral. E aí também tem a questão do acompanhamento. O mensal nós conseguimos acompanhar com um controle mais fino. O trimestral a gente pode ter alguma dificuldade. Por exemplo, está acontecendo o caso da velocidade de crescimento, mas ele está agindo, vai agir com 3 meses, a gente vai ter que esperar. O semestral também. Então, quando é que a gente lança a mão desses outros, do trimestral e do semestral? Quanto mais nova a criança, que tem previsão de passar mais tempo bloqueando, a gente pode fazer esses. Se é uma criança que está ali no limite, 10, 11 anos, a gente está começando a pensar em suspender, precisa de um controle fino, o ideal é manter no mensal. Tá, e quando você fala em mensal, você tem uma tolerância, por exemplo, uma pessoa vai sair de férias. Ela pode adiar 2 semanas, 3 semanas isso, ou não? Tem que ser uma coisa bem regrada. Não, ele é a cada 28 dias bem regrado. A gente dá um tempozinho aí de tolerância de 2 dias para mais ou para menos, em caso de viagem, enfim, de final de semana, qualquer intercorrência. Porque como é intramuscular, precisa ser um profissional de saúde que aplique. Então, a maioria das crianças, dos pais, vão em algum serviço, farmácia, enfim, que faça essa aplicação. Ótimo. E quando você interrompe o uso, já a puberdade tem que se desenvolver de imediato, no mesmo ritmo que desenvolveria nas outras crianças? Como é que é? Sim, no geral, sim. Então, quando nós bloqueamos a puberdade, é importante esclarecer aos pais que a puberdade vai parar de evoluir daqui em diante. Ela não regride o que já evoluiu, mas não evolui mais do que já tinha evoluído. O máximo que pode acontecer é uma mama que estava super túrgida ficar um pouquinho mais flácida, mas isso não quer dizer que ela diminuiu de volume, regrediu de fase, de estadio puberal. Quando a gente suspende o bloqueio puberal, cada pessoa tem uma sensibilidade ao bloqueio e vai responder e desbloquear no seu ritmo. Mas, em média, de 6 a 18 meses para acontecer esse desbloqueio e essa puberdade voltar a evoluir, geralmente de forma natural. Bom, então 6 a 18 meses é um tempo razoável. Então, digamos que você pegou uma criança ali de 11 anos, bom, agora as amigas já estão ficando mais ou menos, talvez no mesmo estágio, mesmo nível, já está se desenvolvendo. Se ela parar ali, ela vai ficar para trás, então. Isso, exato. Então, a gente precisa tomar uma decisão. Quer dizer, saber que às vezes quando você chega ali com 10, 11 anos, ainda está um pouquinho adiantado, mas bom, já vamos parar porque daqui a um ano já vai estar desenvolvendo melhor. Seria basicamente isso. Isso, e também avaliar. Se ela estiver crescendo bem mesmo com bloqueio, tudo bem, a gente pode manter. Então, por isso o acompanhamento regular, porque tem criança que não bloqueia tanto, tem criança que bloqueia mais, e aí por isso a gente precisa individualizar caso a caso. Ótimo. Bom, os bloqueadores hormonais eles já vêm sendo usados há bastante tempo, né? Então um tratamento que é bastante seguro, que já foi bastante avaliado, que já se sabe da segurança dele e tudo isso, né? Mas que nos últimos anos eles ganhou vamos dizer, uma grande relevância, uma grande polêmica, uma grande discussão por conta de tratamento com foco em transição de gênero, né?
primeiro eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, a diferença entre um bloqueio pensando na transição ou simplesmente uma puberdade precoce, que muda, e que impacto que isso tem, porque basicamente a medicação passou a ser muito criticada, o tratamento passou a ser criticado, talvez por uma causa que seja para uma menor parte das pessoas, mas que acaba afetando todas por conta dessa discussão. E até aquela discussão, bom, você está fazendo bloqueio por conta de idade ou por conta de outro motivo, né? Como é que está Uhum. essa discussão em relação aos bloqueadores hormonais agora, com essa nova situação? É engraçado que se alguns pais vão olhar a bula, né? E na bula, o que mais se fala é a indicação de câncer. Câncer de mama, câncer de testículo, câncer de próstata. Por quê? Porque ele vai tirar, vai inibir a ação de um hormônio. Existem tumores que são alimentados pelos hormônios, que são dependentes de hormônios. Então, é por esse motivo. Às vezes, liga um pai e uma mãe desesperado, meu Deus, esse é tratamento de câncer, o que é isso? E às vezes não tem nem em bula um tratamento para puberdade precoce. Algumas marcas não têm, outras têm. E a gente precisa sempre esclarecer isso em relação à indicação para tratamento para a puberdade precoce, que realmente existe e é segura. Em relação ao tratamento de trans, sempre vai ser um assunto polêmico, né? Quem concorda, quem não concorda, mas enfim. De protocolo, esse tratamento seria para adiar uma decisão definitiva, principalmente em adolescentes que a gente sabe que podem mudar de ideia e que não têm maturidade para tomar uma decisão que vai ser para o resto da vida, mudar de sexo. Então, a maioria dos protocolos, inclusive a SBEM aqui no Brasil, orienta que pode ser feito esse bloqueio puberal em pacientes trans, e tem relatório de psiquiatra que você avalia que você realmente está seguro. Inclusive, eles orientam que seja num serviço especializado e terceirizado que atende esses pacientes a fazer esse bloqueio quando começar a puberdade. Porque você vai evitar que essa criança, esse adolescente, sofra mais. Se ele se considera trans, se vê de outro sexo, ele sofre com aquilo. Então, você tem que pensar que está diminuindo o sofrimento dessa criança. É incrível, assim, o que chega no consultório. Você não acredita. As crianças enfaixadas para não ver a mama, cortando o cabelo, de boné, se escondendo, deprimidas. São cenas horrorosas. E você começa o tratamento, a pessoa toma vida, se recupera. Agora, claro, efeitos colaterais. Quando você faz por muito tempo tratamento, por mais de 2 anos, pode haver queda da densidade mineral óssea. Então, a gente tem que se preocupar com a saúde do osso, tem que avaliar isso. Mas, em média, uma puberdade vai durar entre 2 a 4 anos. É o tempo, geralmente, que você faz o bloqueio. Nesses pacientes trans, você pode usar um pouquinho a mais, porque essa transição hormonal pode ser um pouquinho mais complexa. Mas, de forma geral, é isso e não tem discussão. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. O que importa é o paciente e você está com a cabeça aberta. Tem médico que não trata. Não quero, não concordo, vai para outro médico. Tudo bem, também não é obrigado. Mas é isso. Ok, mas esse posicionamento da SBEM é mais novo, não é? Porque até onde eu tinha conhecimento, eles não liberavam para uso clínico, consultório, com esse foco de bloqueio para transição de gênero. Eu não vou ter certeza do ano, não. Mas é liberado sim. Só que eles fazem essa ressalva, né? Uma pessoa especializada, um centro especializado. Mas já é bem liberado, assim, então a gente faz. Tá ótimo. Maria Paula, acho que a gente conseguiu discutir bem a questão da puberdade precoce, acho que talvez tirar um pouco dos medos, porque não é nenhum, vamos dizer, claro, afeta muito do ponto de vista psicológico, isso não queremos tirar a importância do problema, mas, primeiro, quer dizer, entender que as consequências não são tão ruins a longo prazo, a não ser a questão do sofrimento da criança, né? E entender que tem tratamento, né? Quer dizer, se é uma coisa que está gerando sofrimento, é buscar o tratamento para isso, né? Com certeza. Estamos aqui à disposição. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e espero contar com você aqui novamente depois. Eu que agradeço. Obrigada, foi uma honra.